Olá, amados, felicidade a todos. Agora na minha oração aí da manhã, eu lendo ali parte das Escrituras Sagradas, lendo principalmente no livro do profeta Isaías, capítulo 35, onde fala da glória e grandeza do reino do Messias, do reino de Jesus. E meditando assim também nas pessoas as quais Jesus escolheu a dedo. Por quê? Porque havia inúmeras pessoas que acompanhavam Jesus, que seguiam a Jesus, seja por amá-lo, seja por odiá-lo, seja pelos milagres, seja pelos pães, seja pelas palavras que saíram da sua boca, enfim, mas havia inúmeras pessoas que seguiam a Jesus. E Jesus escolheu a dedo 12 pessoas, 12. Aí nós sabemos o que aconteceu com ele, e ele foi substituído. Por quem? Por Matias, é claro. Não foi por Paulo, foi por Matias. Mas tudo bem. Jesus escolheu a dedo esses 12 homens. Aí eu pergunto, na época de Jesus não haviam pessoas assim cultas, pessoas bem informadas, pessoas bem teologadas? Não haviam pessoas assim com um bom preparo para estar dirigindo a palavra às pessoas pecadoras? Não haviam homens e mulheres santas? Não haviam pessoas assim da alta classe que também acreditavam em Deus e que até então eram pessoas bacanas? Por que então que Jesus não chamou nenhuma dessas pessoas para ser seu apóstolo e muito menos seu seguidor normal? Porque apóstolos foram apenas 12, mas seguidores normais, pessoas que simplesmente acreditavam nele. Note que nenhuma dessas pessoas, nenhum desses bacanas foram chamados, não foram selecionados. E vamos assim trazer para o dia de hoje. Será que se Jesus viesse hoje, esquecemos que ele veio algum dia, tal, mas vamos colocar que se fosse hoje, será que Jesus escolheria algum desses que aí estão? Eu não digo nem esses que estão em eminência. Pode ser também um desses da igreja aí no bairro, pode ser uma dessas pessoas aí que estejam aí na sua cidadezinha, mas que em certo ponto tem um alto grau de intimidade com Deus, alto grau de teologia, alto grau de conhecimento bíblico, ainda que ele não tenha curso teológico. São perguntas assim, amados, que as pessoas têm que fazer. Por que Jesus não chamou nenhum desses grandões, nenhum desses barões? Nenhum. As pessoas assim, elas não param para analisar. Aí fala assim, não, é porque os fariseus, aquelas pessoas eram arrogantes, é porque aquelas pessoas não tinham humildade. Ou seja, existem inúmeras opiniões, o porquê que Jesus não chamou nenhuma delas. Mas uma coisa Jesus não chamou nenhum daqueles barões, nenhum. E isso, amados, nos faz refletir que Jesus, ele sabe muito bem a quem ele escolhe. Ele sabe muito bem a quem ele fala assim, vem pra cá. E geralmente não é isso que a gente vê. Por quê? Porque se a gente for analisar, até mesmo dentro do conceito bíblico, dentro do contexto bíblico, Jesus ele não soube, né, claro, na visão da imensa maioria das pessoas, ele não soube escolher aqueles seus 12, no caso aqueles 11, né, que ficaram. Não, ele não soube. Por quê? Porque aqueles 11 ali, se a gente analisar assim, fazer uma análise mais aprofundada, de acordo, é claro, isso eu estou falando de acordo com o pensamento aí das pessoas, tá? Esses 11 ali não fizeram praticamente nada. Aí foi preciso Jesus tirar uma outra carta da manga,
Já sei. Eis que vou chamar um que levará o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por meu nome. Tá. Aí, segundo esse relato, esse homem, por nome Paulo, foi escolhido por Jesus. É claro que quem conta essa história é somente ele, né? Claro, ninguém mais, só ele que conta essa história. E aí, amados irmãos, o Novo Testamento, ele fica praticamente resumido nisso. Nesse homem, nessa carta que estava debaixo da manga e que foi tirada ali do baralho. E sem ele, sem esse homem, as pessoas, é claro, né, eu estou falando de acordo com o pensamento das pessoas. E sem esse homem, o Evangelho não teria chegado até nós. Não, jamais. O Evangelho não teria chegado até nós. Se não fosse por esse homem, nós não saberíamos muitas coisas em termos teológicos, pois por causa desse homem, através de seus escritos, nós sabemos muita coisa em termos de teologia, em termos das coisas de Deus. Coisas que nenhum outro apóstolo falou. Engraçado, né? Jesus, ele escolhe homens a dedo, ensina-lhes o que deve falar, o que deve fazer, como proceder. Mas não falou tudo, não falou tudo. Não falou, porque se tivesse falado tudo, não precisaria, é claro, ter tirado a carta da manga. Se as cartas que ele tivesse em mãos fossem necessárias para bater o jogo, para dizer ali truco, certeza que não precisaria num coringa, não precisaria da carta na manga. Então aí tirou a carta da manga. Aí com a carta que ele tava na manga, aí sim, aí o jogo virou. Aí o evangelho chegou nos países vizinhos, aí o evangelho chegou nos continentes vizinhos e chegou até mim, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, se não fosse por causa dessa manga. Dessa carta na manga, né? Desculpe. Parece assim uma coisa de brincadeira, irmão? Parece um absurdo? Parece. Mas é sim um absurdo. Dizer que o evangelho não chegou até nós, dizer que o evangelho chegou até nós se não fosse por causa desse homem, por causa de suas viagens missionárias. Engraçado que esse homem, que se dizia, porque foi ele que disse, nós não temos relato de nenhuma outra pessoa que diz a respeito dele, mas, segundo ele foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel que tem relatos históricos, se você procurar no Google você vai ver, da existência desse homem chamado Gamaliel. Mas desse homem ali, ao qual esse Gamaliel instruiu, não existe essa comprovação, mas tudo bem. Aí esse homem que se diz que foi criado aos pés de Gamaliel, não conhecia o sumo sacerdote. Se você analisar, o cargo de sumo sacerdote era praticamente vitalício. Aí o homem que foi criado em Jerusalém, ou seja, onde o sumo sacerdote sempre morou, onde o sumo sacerdote sempre teve o seu ofício, aí numa determinada ocasião ele foi preso, foi lá interrogado e tal, aí chegou lá um dos guardas, pegou e deu um tapa na orelha dele. Qual é assim que fala com o sumo sacerdote? Aí ele, desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Hã? Como é que é? Não sabia quem era o sumo sacerdote, meu Deus do céu. Como que um homem foi criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, doutor da lei, e o homem não conhecia o sumo sacerdote? Como assim? Não estou entendendo. Mas tudo bem. Isso assim, eu estou apenas assim, dando assim uma alfinetada, mas esse aí é a ponta do iceberg. O iceberg mesmo é muito maior do que isso. Ixi, isso aí é o que está só na superfície da água ali. Mas o que está abaixo da água é um pouquinho mais grosso, o caldo. Um pouquinho mais grosso. Ah, mas, um resumo disso, irmãos, de tudo isso que eu estou falando é: Jesus não chamou nenhum grandão. Inclusive essa carta da manga aí, de acordo com o próprio relato dele, né, claro, porque ninguém mais tem, ele era um grandão. Aí Jesus passou tanto tempo sobre a face da terra, levando chicotada, cusparada, xingamento, todo tipo de raiva, de aflição que passava, escolheu
12 homens imprestáveis. Imprestáveis, né? Estranho. Muito estranho.